Grace de Oliveira, ela vai compartilhar conosco os conhecimentos acerca de Campylobacter, um patógeno negligenciado no Brasil. A Grace, então, ela possui graduação em bacharelado em Química de Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas, é doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, também pela Universidade Federal de Pelotas. Há 8 anos, ela atua como professora efetiva no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. Então, boa noite, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam bem. Inicialmente, eu gostaria de agradecer por esse convite. Realmente é uma satisfação muito grande poder contribuir, né, com eventos como esse, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Você vê a disseminação de eventos similares a esse, com essa magnitude, é algo que realmente nos deixa muito felizes, né? Porque, apesar do distanciamento físico, a gente acaba se sentindo um pouco mais próximos, né? Então, muito obrigada pelo convite. E a ideia, então, é eu trazer algumas informações para vocês sobre Campylobacter, que é a bactéria que eu trabalhei durante o meu doutorado, que eu defendi em 2016, né, pela Universidade Federal de Pelotas, né? Então, a ideia é trazer algumas informações e também tentar explicar para vocês o porquê dessa minha informação tão incisiva no título, né, de que Campylobacter é um patógeno negligenciado no Brasil. Então, ao longo da fala, eu vou tentando mostrar o porquê dessa informação, né, no título. Então, vamos lá. Bom, pessoal, quando se considera Campylobacter, o gênero Campylobacter, ele é composto por 32 espécies. Por definição, né, Campylobacter são bastonetes delgados gram-negativos. Se vocês forem observar na literatura, é muito comum, né, a gente encontrar que Campylobacter possui formato curvo, formato de S, formato de asa de gaivota e espiral, e isso é particularmente importante quando se faz o isolamento dessa bactéria. Quem trabalhou, enfim, quem conhece, né, o isolamento de Campylobacter sabe que a coloração de Gram é um teste muito importante que se faz inicialmente, né, na identificação desse patógeno, né? Então, justamente a ideia é detectar essa morfologia específica, né, que esse patógeno tem. Quando se considera as condições de multiplicação de Campylobacter, é possível afirmar, né, que esse patógeno ele requer necessidades nutricionais e de multiplicação bem específicos. Então, a gente diz que Campylobacter é um patógeno fastidioso, né, que ele requer todo um cuidado, todo um treinamento, né, para trabalhar com esse micro-organismo. Ele é um mau competidor e se você não tiver esse treinamento básico com relação ao isolamento, provavelmente você pode ter uma contaminação, perder o cultivo por uma microbiota contaminante, né? E um dos motivos de Campylobacter ser fastidioso é porque Campylobacter, ele é considerado, né, um micro-organismo microaerofílico e capnofílico. O que isso significa? Que a condição ótima de multiplicação desse patógeno envolve baixas concentrações de oxigênio e altas concentrações de CO2. Essa atmosfera ideal que o patógeno precisa, a gente consegue adquirir comercialmente em cilindros, né, como esse que eu até trouxe aqui na apresentação, né, para vocês. Então, adquire-se essa mistura gasosa específica. Lá no laboratório de microbiologia, nós utilizávamos jarras de anaerobiose adaptadas, né, como vocês podem ver na imagem. Então, a partir dessa mistura comercial, nós insuflávamos o ar, essa mistura gasosa, né, nessas jarras de anaerobiose, para justamente permitir a atmosfera ótima desse micro-organismo. A temperatura de multiplicação de Campylobacter, ela varia entre 25 e 47 graus, dependendo da espécie, e ele é inativado, né, em temperaturas superiores a 55 graus. Quando se considera as bactérias do gênero Campylobacter, né, o que se observa? Que essas bactérias,
elas estão entre os principais patógenos causadores de gastroenterite de origem alimentar em todo o mundo, sendo inclusive mais recorrentes do que aquelas causadas por Salmonella, E. coli e Shigella. E quando se considera as espécies de Campylobacter, aquelas ditas termofílicas são as que têm maior interesse do ponto de vista de saúde pública. Isso porque essas espécies termofílicas, elas estão associadas à campylobacteriose humana. Elas são chamadas assim de espécies termofílicas porque justamente a temperatura ótima delas de multiplicação é 42 graus Celsius, né? Então, quais são essas espécies termofílicas que se destacam, né, nos casos de campylobacteriose humana? Campylobacter jejuni, coli e lari. Sendo que dessas três, há um destaque para Campylobacter jejuni, pelo fato de que estima-se que 90% dos casos de enterite humana por campylobacteriose estejam associados a essa espécie. Bom, o reservatório de Campylobacter thermophilus são animais domésticos, como cães, gatos, animais silvestres, aves, especialmente os frangos. Os frangos, eles são considerados os portadores primários desse patógeno, né? Então, quando você considera o reservatório de Campylobacter thermophilus, há um destaque para os frangos. E esses frangos, eles são considerados portadores assintomáticos. Então, eles portam esse patógeno no seu trato intestinal sem demonstração de qualquer sintomatologia. Quando você considera, por exemplo, um aviário, né, a contaminação entre os frangos, ela é uma contaminação horizontal. O que isso significa? Que o patógeno, ele passa de uma ave a outra, né, através de uma fonte comum, como uma água contaminada, por exemplo, né, ou pelo contato com fezes, né, através pelo ciclo oral, né, fecal oral. Só que o que observa-se? Que uma vez que esse patógeno ele é introduzido no lote dos frangos, a propagação dele no aviário é muito rápida, pelo fato de que justamente Campylobacter acaba sendo constantemente excretado nas fezes das aves. Para vocês terem uma ideia, estima-se que há 10 milhões de células bacterianas por grama de fezes, né? Então, constantemente esse patógeno ele está sendo liberado ali no aviário. E o que estudos têm demonstrado? Que mesmo granjas que adotam bons programas de biosseguridade, né, têm apresentado lotes de frangos de corte com uma elevada prevalência de Campylobacter. E aí, quando você considera um frango com essa colonização prévia, né, do intestino por Campylobacter, isso se torna particularmente importante durante o abate desses frangos. Isso por quê? Porque o abate dos frangos, há determinadas etapas do abate que podem favorecer a disseminação desse patógeno na linha de abate. Então, alguns exemplos dessas etapas é a sangria, a depenagem, a evisceração, o resfriamento por imersão, que a gente chama de chiller, sendo que essa propagação de Campylobacter na linha de abate, ela está diretamente associada à contaminação externa das carcaças, das penas, enfim, e o nível de colonização do seco das aves. Aliado a isso, equipamentos, superfícies de contato, água contaminada, aumentam a probabilidade de propagar esse patógeno na linha de abate. Nesse sentido, quando você considera um abatedouro, né, os esforços eles devem ser direcionados de modo a buscar minimizar a contaminação por material fecal. Então, gente, considerando, né, a importância que os frangos adquirem na campylobacteriose, né, é possível afirmar que o principal veículo de transmissão de campylobacteriose humana é carne crua ou mal cozida de frango. Né, é o principal veículo de campylobacteriose, de transmissão de campylobacteriose. Estima-se que pelo menos 60% dos casos de campylobacteriose estão associados a esse produto. Surtos de campylobacteriose são considerados
raros. E quando acontecem, eles normalmente estão relacionados ao consumo de água não tratada e leite não pasteurizado. Outra forma de transmissão seria pelas fezes de animais de companhia, né? Bom, aí quando eu falei antes, né, das características de Campylobacter, eu havia comentado que esse patógeno, ele é muito fastidioso, né? Ele é muito delicado no seu cultivo. Ele requer condições bem específicas para se multiplicar. Mas aí fica uma pergunta: como um patógeno tão fastidioso consegue sobreviver na cadeia alimentar, que muitas vezes lhe oferece condições adversas à sua multiplicação? E o que a gente tem visto, né, que tem sido relatado, é que essa persistência de Campylobacter está associada à sua habilidade, né, em produzir biofilmes, né? Esses biofilmes acabam favorecendo a sua sobrevivência e a sua resistência frente a processos de sanitização. E outra característica é que Campylobacter consegue assumir a forma de VNC, viável não cultivável. Essa condição permite que o micro-organismo ele resista, né, em situações de estresse ou situações adversas a ele, como uma temperatura muito baixa, falta de nutrientes, ressecamento. Contudo, quando o patógeno está na forma de VNC, ele não perde o seu potencial de virulência. Mas aí fica a pergunta, né? Quais são os riscos de Campylobacter, né, termofílicos nos alimentos? Qual é o risco que está envolvido se ele estiver presente em algum alimento, em especial o frango, né? Observa-se que Campylobacter, né, causa campylobacteriose e que essa doença, ela pode ter um amplo espectro, né, de doenças, como por exemplo, a campylobacteriose pode envolver uma enterite aguda, ela pode envolver infecções extraintestinais, como bacteremia, meningite. Além disso, a campylobacteriose, ela pode culminar com o que a gente chama de complicações pós-infecciosas, como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune em que o sistema imunológico do indivíduo, na tentativa de debelar a infecção por Campylobacter, ele acaba se confundindo e os anticorpos, ao invés de atacarem Campylobacter, eles atacam os nervos periféricos e craniais, né? Então ele acaba comprometendo esses nervos. Como consequência, acaba acontecendo uma paralisia neuromuscular aguda. Quando se considera os sintomas de campylobacteriose, né, a sintomatologia de campylobacteriose, observa-se o quê? Que ela é clinicamente muito similar àquela causada por outros patógenos entéricos. Então, uma campylobacteriose, ela vai cursar com dores abdominais, diarreia com muco, diarreia com sangue. Muitas vezes, os sintomas de campylobacteriose, eles são confundidos com uma apendicite, né? Pode ocasionar febre. Contudo, o que chama atenção na campylobacteriose é a baixa dose infectante do patógeno. Estima-se que 400 a 800 unidades formadoras de colônia já são suficientes para desencadear a doença. Isso significa que uma gota da água do degelo, quando você descongela o frango, já é suficiente para ocasionar uma campylobacteriose se este frango estiver contaminado, obviamente, né? Contudo, pessoal, a campylobacteriose, ela geralmente não tem caráter agressivo. O que isso significa? Que o indivíduo, ele tem uma recuperação espontânea, né, sem necessidade de tratamento. Então, de modo geral, o que se observa? Que a maioria das pessoas infectadas por esse patógeno, né, elas se curam de forma espontânea. Em torno de 20% podem apresentar sequelas. 4 a 15% podem evoluir, né, ao óbito do indivíduo. Aí o que acontece? Em casos confirmados de campylobacteriose humana, quando o uso de antimicrobianos se faz necessário,
Os macrolídeos, especialmente a eritromicina, ou alternativamente, macrolídeos mais recentes, como a claritromicina, a azitromicina, são eleitos como os antibióticos utilizados na linha de frente de combate à campilobacteriose. Contudo, as fluorquinolonas, especialmente a ciprofloxacina, elas são utilizadas no tratamento de diarreia bacteriana aguda. Como a campilobacteriose, considerando seus sintomas, ela é praticamente indistinguível de outras doenças entéricas, né? Quando não há uma epidemiologia sugestiva para a campilobacteriose, os casos são tratados de forma genérica com fluorquinolonas. Tetraciclinas, doxiciclinas também podem ser utilizadas, né, no tratamento da campilobacteriose. Esse cenário, ele acaba gerando um outro problema, que é o quê? O aumento de isolados resistentes aos antimicrobianos. E isso é um problema de saúde pública de grande interesse mundial. E esse aumento da resistência dos isolados de Campylobacter, isso é decorrente da combinação do uso indiscriminado desse princípio ativo em humanos, com o aumento da sua utilização na indústria avícola. Aqui, ó, eu trouxe alguns dados para vocês observarem, né, que na União Europeia, por exemplo, nos últimos anos, houve um aumento no número de casos notificados de campilobacteriose. Dados da União Europeia apontam que desde 2005, Campylobacter é o principal patógeno envolvido em DTA, né, ou associado a doenças transmitidas por alimentos. Se vocês observarem essa outra tabela aqui, que traz os números comunicados e taxas de notificação de zoonoses humanas na União Europeia em 2017, o que se observa? Que os casos de campilobacteriose, eles são 3 vezes maiores do que os casos notificados de salmoneloses, né? Aqui também, ó, alguns dados dos Estados Unidos da América também apontam um aumento no número de casos nos últimos anos. E aí vem aquela pergunta, né? E o que eu comentei lá no início, que eu ia tentar esclarecer, por que eu afirmei que Campylobacter é negligenciado no Brasil, né? Como é que estão os dados com relação a Campylobacter aqui no país? O que acontece? Com relação a Campylobacter, há estudos, sim, né, com esse patógeno. Contudo, esses estudos, eles são isolados no país, né? E esses estudos isolados, eles têm revelado a presença de Campylobacter em produtos cárneos de frango destinados ao consumo humano, tanto refrigerados como congelados. Também esses estudos demonstram a presença desse patógeno em lotes de frango de corte e durante as etapas do abate. Contudo, esses dados, eles são insuficientes para estimar a real situação epidemiológica do país. Sem contar que, quando se considera a campilobacteriose humana, observa-se um subdiagnóstico e subnotificação. O que isso significa? Que se o indivíduo chegar no hospital com diarreia, com febre, muito dificilmente será feito um diagnóstico de campilobacteriose. Normalmente, né, no Brasil, acaba se tratando várias doenças bacterianas como uma virose, né? Então, esse é um problema muito sério, né, de diagnóstico dessa doença aqui no país. Isso se dá também ao fato de que, no Brasil, existem poucos laboratórios que incluem essa análise como rotina. O número de laboratórios que trabalham com pesquisa de Campylobacter também é limitado. E, em partes, né, essa escassez, ela é também relacionada, ela está relacionada ao fato de que esse patógeno é fastidioso e que o cultivo dele, às vezes, acaba sendo dificultado, né, em laboratório. E tem outra característica muito importante. Aqui no país,
a pesquisa de Campylobacter thermophilico, ele não é um critério microbiológico preconizado pela legislação vigente. Então, significa que se você olhar qualquer produto, né, especialmente o frango, obviamente, que é a principal forma de transmissão da campylobacteriose, a Anvisa não preconiza a análise de Campylobacter thermophílicos, né? E aí, claro, observa-se aqui também falhas nos sistemas, né, da vigilância epidemiológica. Aí o que tem se observado, né? Que esses estudos que identifiquem a contaminação por Campylobacter na cadeia produtiva de frangos, esses estudos eles são muito importantes, porque Campylobacter é um patógeno que ainda há muitas respostas a serem buscadas, né? Então, estudar se há esse micro-organismo, como ele se comporta, quais são os fatores associados à virulência, qual é a sua resistência antimicrobiano, ele produz biofilme, não produz? Esse tipo de estudo, eles são muito importantes, porque lá no futuro eles vão subsidiar o quê? As medidas de controle, eles vão fazer com que a gente consiga propor medidas de controle para reduzir esses patógenos, né, no produto final, oferecendo ao consumidor um produto com qualidade e inocuidade. Aí, pessoal, quando eu organizei essa fala, né, em função do tempo, que é limitado, 25 minutos, eu não trouxe detalhado, né, o que eu trabalhei na minha tese de doutorado, né, em função do tempo mesmo, e havendo questionamentos, vocês podem deixar, né, para o final da minha fala. Mas só a título de localizá-los, né, do que eu trabalhei durante o doutorado, eu resumi um trabalho grande, né, que deu muito trabalho, em 2 slides. Então, eu trouxe o objetivo geral da minha pesquisa e as considerações finais, para vocês terem uma ideia do que eu busquei e do que eu tive de resultado, de modo, obviamente, muito resumido, né? Então, durante o doutorado, qual foi o objetivo da pesquisa, né, com Campylobacter? Então, está descrito aqui. O objetivo foi estudar a ocorrência de Campylobacter thermophílicos em lotes de frango na chegada à indústria e durante as etapas do processamento no abatedouro de aves, localizado no sul do Rio Grande do Sul, identificando espécie, perfil de resistência a antimicrobianos, a presença de genes associados à virulência e a expressão desses genes em diferentes temperaturas. Eu não havia mencionado anteriormente, mas o mecanismo de patogenicidade de Campylobacter, ele não está completamente elucidado. Acredita-se que seja um processo multifatorial, de genes altamente regulados, associados à motilidade, à invasão, à adesão, à produção de uma toxina citoletal distensiva, mas não se sabe ao certo como isso ocorre. Por isso, né, um dos objetivos da tese foi verificar se determinados genes associados à virulência estavam presentes ou não. E também verificar se esses genes são expressos em diferentes temperaturas. Quais foram as temperaturas que nós avaliamos, né? 37 e 42 graus Celsius. Por que dessas temperaturas? 37 é a temperatura que o patógeno ele é submetido, né, durante um processo infeccioso, que é a nossa temperatura corporal. E 42 graus Celsius é a temperatura ótima do micro-organismo, né, e que ele encontra quando está nos frangos, né, fazendo parte ali do trato intestinal dos frangos. E aí aqui, então, algumas considerações, então, sobre essa pesquisa que foi realizada. O que foi possível observar, né? Que há ocorrência de Campylobacter thermophílicos em carcaças de frango durante todas as etapas de abate, nas vísceras e também no ambiente de processamento ali, né? Que nós avaliamos a água de escalda e a água do chiller. Sendo essa contaminação dependente da colonização prévia do intestino dos frangos. Como nós sabíamos, né, que essa contaminação era
dependente da colonização prévia do intestino dos frangos e não do ambiente, né? Porque nós avaliamos a diversidade genética. Então, com essa técnica, a gente conseguiu observar isso, né? Que esses isolados, essa contaminação era proveniente da colonização prévia dos frangos que chegavam no abatedouro. Todos os isolados que nós obtivemos, que nós isolamos, eles pertenceram, né, à espécie Campylobacter jejuni. E lembrem que eu comentei que essa é a espécie de maior importância, porque ela está associada a 90% dos casos, né, de campylobacteriose. Esses isolados, eles apresentaram resistência às fluoroquinolonas e sensibilidade aos macrolídeos testados. Essa sensibilidade é um resultado interessante quando você considerar o tratamento, né, de campylobacteriose utilizando antimicrobianos. Além disso, gente, todos os isolados obtidos, eles apresentaram genes associados à adesão, invasão e produção de citotoxina, que são importantes determinantes, né, de virulência. Além disso, e para finalizar, né, essas considerações finais da tese, os isolados de Campylobacter jejuni, selecionados pela sua diversidade genética, apresentaram diferentes níveis de expressão dos genes associados à virulência, tanto a 37 quanto a 42 graus Celsius. Isso é muito interessante, porque além de ter os genes associados à virulência, o micro-organismo também expressou esses genes em diferentes temperaturas, o que determina, o que demonstra um grande potencial, né, desses isolados em causar uma campylobacteriose. Mas aí fica a pergunta, né, e qual é o controle? Como controlar esse patógeno, né? Primeiro, deve haver um controle das vias de transmissão, e isso envolve os animais, né, os seus hospedeiros, os seus portadores primários. Eu sempre digo que quando se fala no controle de Campylobacter, você não pode, você tem que considerar que esse controle ele deve envolver toda a cadeia produtiva, e isso envolve desde os frangos lá no aviário, né? Inclusive, estudos têm demonstrado que o ideal seria o quê? Que os frangos chegassem ao abatedouro não colonizados por esse patógeno, né? Então, há uma importância muito grande no controle no aviário, né? Durante o abate, deve-se destinar esforços, né? Para que tenham boas práticas de fabricação e manipulação e se minimize a contaminação por conteúdo fecal. Há também alguns estudos que envolvem, né, o tratamento final da carne, lá no abatedouro, né, antes de embalar. Então, por exemplo, uma opção seria a fervura da carne, né? Contudo, não teve uma boa aceitação isso, porque você pensa, né? Se você vai comprar um peito de frango, você já tem características sensoriais pré-determinadas. E aí você vai comprar um peito de frango fervido, né? Então ele, obviamente, vai ter características sensoriais completamente diferentes, né, de um frango in natura. Uma possibilidade seria tratamento da carne por irradiação, isso é possível nos Estados Unidos, mas ainda não tem uma boa aceitação, né? Então, e aí eu gostaria de chamar atenção, né, para vocês, que hoje o controle de Campylobacter, ele recai muito sobre nós, sobre os consumidores, tá? E de que forma? Nós, enquanto consumidores, nós temos como controlar essa questão da campylobacteriose, né, com medidas simples em casa. Então, o que a gente deve fazer para controlar a contaminação por esse patógeno? Primeiro, evitar a contaminação cruzada, aqueles cuidados básicos que você tem, né? Quando você vai cortar uma carne de frango crua, não utilizar a mesma faca, a mesma tábua para cortar uma salada que não vai ser submetida a um tratamento térmico, né? Então, cuidar isso para que não ocorra uma contaminação cruzada na cozinha e, principalmente, efetuar, eu deveria ter destacado até, né? Efetuar um cozimento adequado do produto. Em hipótese alguma, consumir carne de frango crua ou mal cozida, né? E quando se considera os veículos de transmissão associados a surtos, né? Que é água e leite, o controle é o quê? Tratamento da água e pasteurização do leite. Tá, pessoal? Então, aqui são as principais formas de controle, né, da campylobacteriose em humanos. Então, de uma maneira geral,
Era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? As informações básicas sobre Campylobacter, que é esse patógeno negligenciado no Brasil. Eu gostaria de reforçar o meu agradecimento à comissão organizadora desse evento. Eu gostaria também de agradecer à Universidade Federal de Pelotas, em especial o Laboratório de Microbiologia de Alimentos do PPG-CTA, que foi lá que eu aprendi, né, e conheci um pouco mais sobre Campylobacter. Agradecer ao Instituto Federal Farroupilha, que preza pela qualificação de seus servidores e que permitiu que eu me afastasse das atividades, né, para integralizar as atividades do doutorado, mas o meu principal agradecimento é para vocês, ouvintes, que estão aqui prestigiando esse evento. Gratidão. Muito obrigada, professora Grace. Foi muito esclarecedora a tua palestra. Deixa eu Temos só abrir. muitas perguntas. Espera aí, deixa eu... Aqui, acho que agora eu tô... Tá certo aqui? Tá acho que certo. tá, né? Só deixa eu... Tá ótimo o teu áudio. Eu queria comentar também, professora, de um surto que ocorreu também em Santa Maria, né? Onde 2 crianças morreram que estava envolvida essa bactéria também, a Campylobacter. Depois foi realizada uma análise e foi encontrado esta bactéria. Inclusive, foi recentemente, né? Isso foi no final do ano passado. Isso. E normalmente até causa uma certa estranheza, né, para as pessoas que não são acostumadas a ouvir uma doença, né, bacteriana com esse patógeno. Salmonella todo mundo conhece, já ouviu falar, né, mas Campylobacter causa uma certa estranheza. Campylobacteriose, né, eu nunca tinha ouvido falar, né, então causa uma certa estranheza, né. Eu não sei ainda, não vi nenhuma notícia se descobriram a fonte de contaminação, né, mas talvez provavelmente fosse a água. Possivelmente. Então, vamos às perguntas. Falou ali no final da tua palestra, né, em relação ao controle desse patógeno, né? Tem muitas perguntas em relação a isso. Vou selecionar aqui. Vamos ver. A incidência de Campylobacter em frangos é superior ou inferior à salmonela? Como está o monitoramento da indústria avícola no Brasil? O que acontece? Na verdade, a incidência de Campylobacter, quando se considera número de casos, ela é superior, sim, à de salmonela, né? É superior, e os dados mostram isso, né? Que inclusive os casos notificados muitas vezes são 3 vezes maior do que o número, né, de salmoneloses, isso quando se considera casos esporádicos. Porque o que acontece? Qual é o grande problema, digamos assim, que normalmente, por que a gente conhece tanto salmonelose, né? Porque normalmente está associado a surtos, quando envolve surtos, acaba saindo na mídia, tem uma maior visibilidade, né? E aí, como o Campylobacter normalmente está associado a casos esporádicos, né? Então isso não tem tanta visibilidade, mas a incidência sim é maior de Campylobacter do que de Salmonella. Essa questão, continuando aqui, né, do monitoramento da indústria avícola no Brasil, né? Como eu falei, a legislação ela não preconiza, né, a análise de Campylobacter nem no produto final, né, enfim, em nenhuma etapa ali do abatedouro. O que tem acontecido, e até eu não comentei antes, né, mas essa questão de Campylobacter em frango, ela assume uma importância muito grande no Brasil, se você considerar que nós somos os maiores exportadores de carne de frango e o segundo maior produtor de carne de frango, né? Então, esse controle da campylobacteriose do Campylobacter, né, acaba se tornando mais importante ainda. E o que acontece? O monitoramento, o que se sabe, né, é que recentemente alguns lotes que estão indo para exportação estão fazendo análise de Campylobacter, mas internamente não há nada, né, preconizado e não é feito análise, né.
Até nós tínhamos uma pergunta em relação a isso, da legislação, da nova legislação. Se haviam adicionado Campylobacter em algum Não. produto, mas ainda... Não. E por quê, né? Porque fica essa... Nossa, esse patógeno ele é tão importante. Por que a Anvisa não preconiza, né, a análise de Campylobacter? E grande parte é porque nós não sabemos ao certo como controlar esse patógeno. Nós não temos uma medida, uma forma eficiente de controle. Então, como você vai cobrar, né, a ausência, por exemplo, desse patógeno num produto se não há uma forma efetiva de controlar ainda, né? Uhum. Outra pergunta: é possível ver alguma alteração no frango? Não, nenhuma. Né? E isso é como acontece com todas as bactérias patogênicas, né? As bactérias patogênicas têm essa característica. Ela está presente no produto e sensorialmente não há nenhuma alteração, diferente de uma bactéria deteriorante, né? Então, se há um patógeno, se há Campylobacter no frango, não é possível visualizar isso, né? Sensorialmente você não percebe. Uhum. Acho que a pergunta era frango como um produto final, né? Isso, é. Se a sintomatologia é tão parecida em patógenos entéricos, como o diagnóstico pode ser comprovado? Pela análise do patógeno, né? É você submeter a um isolamento, né? Um isolamento convencional de Campylobacter. Existem também métodos rápidos que podem ser utilizados, né? Mas a metodologia oficial, obviamente, é esse isolamento convencional, né? Mas em determinadas condições, situações, você pode utilizar uma técnica molecular para agilizar, né, o resultado e você saber se é ou não Campylobacter, mas não tem outra forma. Se os sintomas são idênticos e são, né, muito similares, uma forma de comprovar que é Campylobacter é fazendo análise de Campylobacter, das fezes, né, enfim, para avaliar se é ou não. Não tem como saber só pelo sintoma, né? Você tem que fazer análise do patógeno. Uhum. Existe algum fator para que a pessoa evolua na doença e outras não? Sim, na verdade, como a maioria das doenças bacterianas, né, pessoas imunocomprometidas, elas têm uma maior tendência a ter uma evolução nos sintomas, né? Tanto que normalmente, quando se faz a aplicação de antimicrobianos no tratamento da doença, é normalmente quando os sintomas estão persistindo por muito tempo ou quando a pessoa é um grupo de risco. Né? Pessoas com doenças pré-existentes ou pessoas com sistema imunológico deficiente, né? Então, são pessoas que sim têm uma maior probabilidade, digamos assim, de ter uma complicação, uma evolução nos sintomas da doença. Vamos ver aqui. Essa pergunta eu nem consegui, ela é tão grande que eu nem consegui escrever toda ela, faltou um pedacinho. Mas como no Brasil não há pesquisas desse patógeno, muito se atribui a síndrome de Guillain-Barré ao Zika vírus. A senhora tem alguma ideia de quantos desses casos, estimativas no país, são ocasionados pelo Campylobacter? Com certeza não. Não tem como ter essa resposta justamente pelo problema que eu falei antes, né, de subdiagnóstico e subnotificação. Não há essas respostas aqui no Brasil porque né, porque justamente não se observa se, por exemplo, uma síndrome de Guillain-Barré, ela pode estar associada à campylobacteriose, né? Então, na verdade, não tem como ter essa resposta porque justamente há um subdiagnóstico, subnotificação, né, dos casos de campylobacteriose, né? Uhum. Uma pergunta que foi muito feita, se ela pode ser encontrada em outros alimentos, quais são mais suscetíveis? Assim, ó, o principal veículo é o frango, né? É o frango, é a principal forma de transmissão da campylobacteriose, é o frango cru ou mal cozido, né? Mas ele pode estar associado também ao leite, né? É um alimento também que pode estar associado. E aí, se você considera o leite, pode envolver o quê?
os derivados lácteos, dependendo de como é o processamento, né? Mas é principalmente frango. Mas ele pode sim estar associado ao consumo de outros alimentos também, principalmente quando você considera essa questão da contaminação cruzada, né? Então ele pode sim envolver alimentos diferentes, né? Mas é principalmente o frango. Professora, a gente quer agradecer imensamente o teu aceite para essa palestra tão interessante, por compartilhar os seus conhecimentos conosco, né? Muitas pessoas pediram o link da tua tese de doutorado. Nós vamos disponibilizar ela depois, talvez os teus artigos também. Inclusive, eu até não comentei, como eu não queria me estender no tempo, né? Eu fui muito sucinta com relação à minha tese, mas eu compartilho sim a tese. Inclusive, acabamos de publicar um artigo também, né, do isolamento de Campylobacter, agora, de 2020, saiu há pouco, né, do forno, um artigo trazendo essa questão do isolamento de Campylobacter em abatedouro e no aviário também, né, porque lá no laboratório se faz esse rastreamento aviário, abatedouro e produto final. Então, sim, eu posso disponibilizar a tese, o meu currículo, e vocês podem ter acesso também ali aos artigos que foram publicados, né, sobre Campylobacter. O pessoal, nós agradecemos novamente, estamos muito felizes. Eu que agradeço, eu fico muito feliz pelo convite, é muito bom poder falar um pouquinho sobre esse patógeno, que ele é tão desconhecido, né, e ele merece muita atenção, né, eu trouxe os dados, é possível verificar isso, né, da importância que ele tem, e para mim é uma honra poder falar um pouquinho, né, sobre Campylobacter. Eu fico muito agradecido e parabenizo mais uma vez vocês pela iniciativa. E um abraço a todos, fiquem bem. Muito obrigada.